everyone. My name is Christy Milanic, and I'm the Network Engagement Manager at the Children in Nature Network. I'm glad you're all here. Welcome to our Vitamin N event, Inspiration and Innovative Strategies from Brazil, part of our Families Together and Nature series. I'm joining you today from the land of the Munsee Lenape people in central New Jersey. We invite you to share the native land you are on in the chat and recognize the joy, healing, and genocide that Indigenous peoples have endured who are still here and still thriving since colonization. If you are not familiar with the history of your location, you can learn about Indigenous territories and lands with the native land map that we're sharing a link for that site in the chat. Here are some ways to go beyond a land acknowledgement and support Indigenous peoples every day. You can learn about whose Indigenous homelands you're on and normalize land acknowledgements, educate yourself on Indigenous issues, amplify Indigenous social media accounts to reshare and amplify Indigenous voices year-round, and support Indigenous causes and businesses. So we're really excited today because for the first time we are doing an event that will not be mainly in English. So I wanted to go over some event logistics and how you can translate the event into your language. On this slide is some information about that. At the bottom of your Zoom screen, there is a button that's a CC in a box. So you're going to want to click on that. Make sure the translation button is turned to the right so that it's on. Put in your speaking language. So I put English, and put in the caption language that you want to read. So I also put in English. And that's how you'll be able to read our speakers in your language. There's also in the closed caption menu, you can click on the caption settings and change the font size, text color, and display size so that it's easier for you to read. You can also view a full transcription of the webinar, including translations. If you click the box with the arrow icon, you can pop out the transcript, chat, and question and answer into different windows so you can play around with the different options and set up your screen that works the best for you. We hope that this technology is easy to use and allows viewing in many different languages. If you do have technical troubles, please don't worry. The recording will be available online after the event, and in YouTube, you'll also have the ability to watch this event in whatever language works best for you. I also want to remind people to use the Q&A also at the bottom of the screen in the navigation bar for questions. We'll respond to questions near the end of the event around 1:45. And the chat is enabled. So during the event, feel free to comment. We always have people make recommendations and suggestions and connections, and we send out the resources noted in the chat after the event as well. So today we're excited to be talking about the Vitamin N Challenge, which is brought to you with support from our partner Nature's Way, a company that offers a range of wellness products to help people live healthy lives. Our partnership has enabled us to expand the challenge and get more folks, especially kids and families, out in nature to take in all that it has to offer. And it is now my pleasure to welcome and introduce our speakers. Ana Carol Tomei is a social entrepreneur and nature advocate who uses social media to inspire children across Brazil to develop positive and enduring relationships with nature. She promotes nature engagement through her website, Instagram, Facebook, and YouTube channel,
reaching a combined audience of over 159,000 viewers. Tomei is the founder of the educational organization Ser Crianças I Natural, leading the field of children's nature-related initiatives and content in Brazil. She also promotes nature-based education in schools through her More Nature in Schools program and Nature Schools Network, by guiding administrators and teachers on how they can create green spaces and outdoor classrooms. You can learn more about Anna by reading her Inspiring Leaders profile. Thank you for joining us today, Anna. Thank you. And also joining us today is Lais Fleury. Lais has 2 daughters, more than 20 years of experience as a social entrepreneur, and has been a fellow of Ashaka Social Entrepreneurs since 2003. Over the last 9 years, she has been working for Alana Foundation, advocating for the right of every child to connect and have access to nature. Lais currently serves as the head of partnerships and nature portfolio at the Alana Foundation, holds the position of co-chair U.S. for the global movement Nature for All, and is on the executive council of International School Groups Alliance. She holds a postgraduate degree in the theme The Time and Voice of Children, Anthropological and Poetic Listening to Childhood. Thank you for being with us today, Lais. I am looking forward to the conversation. Thank you so much, Krista. I'm very honored to be here with you. Okay, can we start already? Ok, so now, agora eu vou falar em português, que eu acho que essa que é a ideia, né, da gente conversar. Somos conterrâneas, né, Ana Carol? Estou muito feliz com essa oportunidade da gente poder conversar e trocar um pouquinho das incríveis iniciativas que você tem feito aqui no Brasil, né, promovendo, assim, praticamente garantindo que muitas crianças, né, brasileiras possam estar em contato direto com a natureza. E aí, antes da gente entrar, então, conhecer um pouco mais seu trabalho, eu queria compartilhar um filme, que é um filme até antigo que o Alana fez. Na verdade, foi produzido pela Maria Farinha Filmes e o diretor é o David Hicks, que é quem é um dos idealizadores do Território do Brincar, né? E a gente fez esse filme, é um filme pequeno, mas que mostra um pouco essa essência do que a gente entende que é brincar na natureza em contextos urbanos. Porque muitas vezes a gente acha que precisa ir para um lugar grande, precisa viajar longe, né, para ter esse contato com a natureza, e eu acho que esse filme traz um pouco o tom da nossa conversa de hoje. Então, gostaria de convidar da gente assistir esse filme agora. Eu acho que ela come fome. Essa estrela é a terra do nunca dos piratas. Olha! Aqui vai ser
faz assim, bebe a gota. Olha só isso. Ninho de passarinho. Aqui. Olha que pequenininho. Que bom. Acho que agora a gente pode iniciar aqui o nosso diálogo. Uma alegria estar aqui com você, Ana Carol. Fico muito feliz da gente ter essa oportunidade para a gente conhecer um pouco mais o trabalho, né, que você tem feito no Brasil já há bastante tempo e que tem tido um impacto enorme. E aí eu acho que para a gente começar, queria te perguntar se o assim, para você trazer um pouco, já que a gente está falando dessa relação de criança e natureza na cidade. Qual é como que, assim, conta um pouco de memórias que você tem da sua infância, né? Que talvez, e se de alguma maneira isso reverberou na sua decisão de trabalhar com essa temática. Ai, Laís, eu também estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Acho que é uma super oportunidade da gente contar para o mundo o que que a gente tem feito aqui no Brasil, tantos trabalhos tão bonitos, né? Eu amo esse vídeo, principalmente a hora que elas estão bebendo a gota, é muito maravilhoso. E, bom, eu acredito que na minha infância vivi muitas experiências para me trazer até aqui onde eu estou hoje, né? E acho que é muito importante também quando a gente vai falar desse lugar de criança e natureza na cidade, porque muitas vezes as pessoas pensam que eu nasci numa floresta, cresci num bosque, e eu cresci no meio de um condomínio de 8 prédios, tudo super cimentado, mas que a gente brincava muito do lado de fora. O tempo inteiro ao ar livre, né? Então eu tinha um tempo muito grande de brincadeira ao ar livre com muitas crianças. Eu era a criança mais velha de um grupo de umas 15 crianças. E uma coisa que era muito interessante é que a minha mãe sempre acordou eu e minhas irmãs muito cedo. Então era 7 horas da manhã. Se a gente ainda estava dormindo, ela já cutucava e falava: Tem alguém doente aqui? Vamos levantando. Então, era 7 horas da manhã, a gente já estava na área comum do prédio, que tinha uma quadra onde a gente brincava. E eu, no auge dos meus 8 anos, eu tocava a campainha dos vizinhos e falava, chamava as crianças para brincar e falava para as mães assim: deixa ela brincar comigo, eu fico responsável. Então eu descia com as 15 crianças, eu era a mais velha de 8 e ficava responsável por todas aquelas crianças. E as mães deixavam, né? Hoje a gente pensando assim, será que as mães deixariam uma outra criança de 8 anos ficar responsável por outras 15 crianças, né? E aí, recentemente, assim, alguns anos atrás, a gente fez uma reunião com um grupo dessas famílias que moravam nesse condomínio. E uma das mães me falou assim: Ana Carol, se não fosse você bater na minha porta e chamar minha filha para brincar, ela não tinha saído, porque eu sempre fui muito atarefada, tinha outra criança pequena para cuidar, enfim. Tanto é que o meu filho menor não brincou tanto quanto a mais velha. E quando ela me contou isso, eu também senti que hoje eu meio que continuo tocando na porta das pessoas e falando assim: olha, vem brincar aqui fora, que aqui é mais gostoso da gente brincar. Olha só quanta coisa a gente pode fazer aqui fora. Então, essa é uma memória que eu tenho comigo que conta muito do trabalho que eu faço hoje. Não, com certeza. Eu acho que, primeiro, acho que com essa sua história a gente percebe o quanto as experiências que a gente tem na infância, o quanto elas reverberam na nossa vida adulta, né? Então, primeiro, esse teu olhar de realmente querer brincar do lado de fora, que eu acho que teve uma influência da tua mãe também no sentido de que te acordava cedo, né? Não vamos dormir, vamos fazer alguma coisa, tem alguém doente aí. Então, acho que aí já traz um pouco a importância de um adulto, né, que de fato estimule e exponha, né, a criança, ou convide a criança para brincar do lado de fora.
Acho que essa tua experiência também de, né, de sair de porta em porta, convidando as crianças para brincar, acho que já diz muito da sua personalidade, né? Assim, acho que já diz muito o que você faz hoje. Então, quantas experiências que a gente passa na infância, o quanto elas de fato reverberam, né, assim, no decorrer da nossa vida. E isso que você falou mesmo, assim, acho que no estilo de vida que a gente tem hoje, né, nos contextos urbanos, infelizmente por uma questão de violência urbana, não necessariamente as crianças têm essa oportunidade de brincar, porque os pais muitas vezes estão atarefados, né? E como diz a Lídia Ortélio, né, que essa educadora brasileira fala a melhor presente que a gente pode dar para uma criança é outra criança. Então, como foi importante mesmo esse seu movimento, né, de fazer esse exercício e como reverbera isso até hoje. Então, essa era uma segunda pergunta que eu queria te fazer, se você acha, como que você acabou fazendo o que você faz, né? O que que você acha o que que aconteceu na tua vida que te inspirou a fazer o que você faz hoje, o Ser Criança Natural, e aí você já pode começar a contar um pouquinho o que que é o Ser Criança Natural, o que que vocês fazem hoje. Bom, essa é, pensar a relação entre criança e natureza surgiu quando eu estava terminando uma pós-graduação e precisava pensar num tema de pesquisa e conheci a Rita Mendonça, que foi minha orientadora, uma super parceira de trabalho e de vida, e ela comentou sobre o livro do Richard Louv, A Última Criança na Natureza. E eu fiquei com aquilo na cabeça quando eu ouvi aquilo pela primeira vez, assim, isso foi em 2009, acho que foi 2009. E eu trabalhando como professora de escola pública, sempre pensava, partia da premissa do brincar, de garantir o brincar para as crianças aprenderem. Mas eu não tinha pensado até então dessa relação do brincar ao ar livre. E quando eu ouvi a Rita falando sobre isso pela primeira vez, eu comecei a pensar nas conversas que estavam acontecendo com as famílias. Então, tinha uma família que recentemente tinha reclamado da criança pisar no chão, de areia, descalça, e ela estava ficando doente. Uma outra família veio falar que a criança estava tomando vento depois das 4 da tarde, e por isso estava ficando doente. E uma outra veio falar da quantidade de brincadeiras com água que a gente oferecia na escola, que também estavam ficando doentes, né? E aí eu comecei a ler o livro do Richard Louv e entender esses movimentos, né? Do quanto estamos ficando doentes por não nos relacionarmos com a natureza e essas reclamações das famílias foram um convite para eu olhar para o meu lado, assim, para além do que está escrito na pesquisa de um livro, né, que nem é do meu país, como que esses mesmos dados estão acontecendo aqui na minha frente, né? Então, se a relação entre criança e natureza é importante, como é que eu sustento isso? Como é que eu faço acontecer? E naquele momento, eu, professora de escola pública, comecei cada vez mais a ir para fora, a usar mais e mais os espaços externos e trocar muito material que eu tinha no acervo da sala para as crianças, que era um plástico, mudar para muito material orgânico. E esse foi a minha prática primeiro, foi o disparador para eu convidar outras pessoas para ir para esse movimento também. Porque quando eu começo a perceber o impacto do estar ao ar livre nas crianças, nos processos de aprendizagem, no desenvolvimento integral das crianças, é muito grande, né? O impacto é muito grande. A gente percebe assim, é muita mudança, é muito ganho que a gente tem estando do lado de fora. E nesse movimento, eu comecei a perceber as barreiras que existem para que isso aconteça na escola pública, né? Então, como eu, como professora, querendo viabilizar essa relação,
vou encontrando barreiras que muitas vezes são culturais, né? Justamente de por que você fica tanto tempo do lado de fora? Ah, essa professora quase não trabalha, porque só fica brincando com as crianças do lado de fora da sala. Porque a gente ainda tem culturalmente que estar dentro da sala, com as crianças sentadas, preenchendo folhinhas, isso é um lugar de educação, né? Isso é o que revela uma qualidade de educação. E estando dentro da sala de aula também, eu aprendi como é importante eu conversar com as famílias. Então, ser criança natural, ele nasce desse lugar de eu precisar entender que eu precisava conversar com os adultos para que eles façam boas escolhas para que as crianças brinquem cada vez mais com a natureza. E quem são os adultos com quem eu preciso conversar? São as famílias e são os educadores que estão prioritariamente, né, que majoritariamente com as crianças durante o dia delas. Então, o ser criança natural nasce para que muitas ações aconteçam, e aí acho que a gente pode ir conversando um pouquinho sobre cada uma delas, porque são muitas coisas, com o objetivo principal de que criança e natureza se relacionem. E aí eu vou fazendo muitas provocações para que isso aconteça. Eu acho que você trouxe já alguns elementos que são muito importantes, né? Assim, acho que primeiro, na sua fala, a gente percebe que primeiro teve um desemparedar seu, né? No sentido assim, que você descobriu, você se percebeu muito conectada com a natureza e a partir daí esse chamado de expandir isso, de colocar isso na escola, tá? Então, o quanto é importante quando a gente quer promover esse contato da criança com a natureza, a gente trazer esse contato para nós primeiro, né? Então, assim, dentro do ambiente escolar, como você disse, nossa, então, se a gente quer promover o contato da criança com a natureza dentro do ambiente escolar, o quão é importante a gente, por exemplo, oferecer essa oportunidade para os educadores, né, em primeiro lugar. E aí eu acho que a questão da cultura, né? Como você disse, em termos de desafio, o quanto é necessário e ter todo esse trabalho, como você teve, de falar com os pais, de falar com as famílias, né? De envolver toda a comunidade escolar para chegar na criança, né? O quanto esse aspecto assim é importante. Antes da gente, então, entrar em conhecer um pouco mais de forma detalhada o seu trabalho, conta só um pouquinho, Ana Carol, para as pessoas entenderem assim o contexto que você trabalha no Brasil, como que é o brincar livre na natureza hoje no Brasil, quais são as oportunidades e quais são os desafios, só para as pessoas entenderem um pouco mais onde o seu trabalho acontece. Bom, isso é algo que acho que é muito importante da gente contar, porque quando a gente fala Brasil, acho que a primeira imagem que vem para as pessoas é floresta amazônica, não é? Acho que para muita gente praias, e acho que a natureza do Brasil diz muito internacionalmente sobre nós. Mas infelizmente essa não é a realidade, né? Então a gente não tem essa garantido com que as crianças estejam vivendo essa natureza, essa grande biodiversidade que a gente tem. Então a gente tem um contexto de que as crianças muitas vezes estão em período integral nas escolas, né? A gente tem muitas crianças vivendo em grandes cidades, e que mesmo que tenham os espaços ao ar livre perto, nem sempre são a primeira escolha das famílias como opção de lazer, como o vídeo mostrou, né? E acho que é legal esse vídeo porque ele mostra a distância que tem de onde a gente parte até esse lugar e quão acessível ele pode ser para a gente, mas para além de pensar nele como possibilidade, vem algo antes, né? Como é que eu vou fazer essa escolha de ir para essa praça, de ir para essa praia? Como é que ele vai fazer essa primeira opção? A gente tem também uma grande desigualdade social que eu acho que impacta bastante nessa questão da relação com a natureza. Isso foi algo que ficou evidenciado muito durante a pandemia, né? Quando durante a pandemia eu criei um jogo de cartas para a gente brincar pela janela, se conectar pela janela, e muita gente do Brasil
e de fora do Brasil fez download e usou esse material. E infelizmente eu recebia muitos relatos de professoras me contando que, olha, as minhas crianças não têm janela em casa, ou a janela deles dão para uma viela, dão para uma parede. Então a gente ainda tem muitas barreiras para garantir um pleno acesso, né, dessa relação com a natureza. Então, o meu trabalho acontece principalmente nas escolas, porque eu acredito muito que as escolas têm um poder enorme para viabilizar essa relação, para fazer isso acontecer. E também acontece numa escala também com famílias, para que elas façam essas boas escolhas, né? Para mapear os espaços que a gente tem ao ar livre, perto da gente, e conhecer o nosso entorno, porque às vezes é só isso, o simples fato da gente conhecer o lugar onde a gente está. Uhum. Não, concordo. Acho que as escolas realmente elas é onde muitas crianças é onde elas têm o contato com a natureza, porque as crianças realmente hoje elas estão muito confinadas nesse sentido, assim, elas passam muito tempo dentro da escola e que se elas não tiverem contato na natureza na escola, elas praticamente não podem, infelizmente, crescer sem esse contato. Então eu concordo que eu acho que a escola tem um papel assim muito fundamental. O Alan até fez uma publicação que chama Desemparedamento da Infância e a Escola como um lugar de encontro com a natureza. Posso até colocar aqui no link depois para quem quiser conhecer, que a gente tem ele em português e inglês também. Mas eu sei também, Ana Carol, que o seu trabalho, por mais que você, assim, você foca muito nas escolas, mas ele extrapola muito as escolas, né? Ele vai muito além disso. Aí eu acho que tem uma iniciativa que o Ser Criança Natureza, o Ser Criança Natural faz, que eu acho incrível, que é o Caixas da Natureza. Conta pra gente como é que ele funciona, e eu acho que é uma iniciativa não só, assim, ela deu muito certo, né? Porque vem acontecendo cada vez mais edições, mas algo que talvez possa ser uma inspiração também para uma comunidade internacional fazer, né? Então, se você puder contar um pouquinho como que funciona, acho que pode ser uma iniciativa bem inspiradora. Ai, sim, essa é uma brincadeira que eu gosto muito e cada vez eu fico mais apaixonada por ela, pelos relatos que a gente vai recebendo. Então, Caixas da Natureza é uma brincadeira de trocas de experiências com a natureza. A gente tem uma edição para grupos, né, onde participam escolas, grupos de educação não formal, e a gente tem também uma edição para famílias. Então, como é que funciona? Os participantes se inscrevem e eu faço conexões entre eles como um sorteio. E aí a gente reúne duplas de trocas. E aí, por exemplo, eu envio uma caixa para a Laís envia uma caixa para mim. O que é que tem dentro dessa caixa? A gente faz, logo que você se inscreve, a gente faz um convite para você brincar com a natureza. Brincar muito com a natureza. Então, nessa caixa, você precisa colocar o que que resume as experiências que você viveu. Então, muitas vezes as famílias e os grupos colocam desenhos das crianças, colocam elementos da natureza que elas encontraram, mapas dos lugares onde eles foram, visitaram, cartão postal, fotos. Enfim, existem muitas formas da gente registrar as nossas experiências. Existem elementos que a gente pode mandar dentro da caixa, existem elementos que a gente não pode mandar, eles físicos, mas tem outras formas da gente mandar, né? Como carimbados, com registros, com desenhos, escritas. E esse trabalho, essa brincadeira nasceu em 2016, num projeto piloto. Em 2017 começamos oficialmente. E atualmente já foram mais de 80 mil crianças impactadas diretamente pela brincadeira. Então, 80 mil crianças de todos os estados brasileiros já brincaram. E é muito interessante porque, para além dos números, assim, que é um número que é uau, assim, eu sempre fico pensando o que são 80 mil crianças brincando. Uhum. Eu sempre fico muito emocionada quando eu recebo os relatos das brincadeiras, porque a gente tem tanto crianças que já vivem essa situação na escola. Então, por exemplo, a gente tem crianças e famílias
que vivem essa experiência, então isso já faz parte da rotina delas. E a gente tem grupos e famílias que por conta da brincadeira vão brincar, né? Vão para a natureza. E isso é uma experiência tão sensível, assim, que a gente recebe vários relatos. Teve um relato logo na primeira edição que eu recebi de uma família que o parque, a praça não era a primeira opção de brincadeira para eles no final de semana, e aí por conta da brincadeira das caixas da natureza passou a ser. E o pai escreveu uma mensagem para mim falando: Fazia tempo que a gente não se sentia junto de verdade. E isso Legal. foi tão emocionante, assim, porque para além dessa relação com a natureza, a gente está falando da gente também como natureza e quanto estar na natureza aproxima essas relações humanas, né? Então, esse estar junto de verdade foi, assim, muito emocionante para mim de receber. E sempre que eu recebo um relato, é mais um motivo para a gente continuar fazendo essa brincadeira acontecer. Não, demais, assim, eu acho incrível também que é uma forma de você convidar as pessoas para brincar, estarem na natureza e a partir desta experiência e dessa brincadeira realizar uma troca. E o quanto é incrível essa oportunidade de troca também, né? De você conhecer através dessa troca outros biomas, outras famílias, onde o ponto de conexão é o contato com a natureza. Então, é muito genial mesmo nesse sentido, né? E muito acessível também, né? Eu acho que esse poder da troca também é assim muito bacana, Ana Carol. É demais. Sim. Continua, né? Eu acho que tem formatos que você faz com famílias, mas tem outros formatos também, assim, talvez de escolas. Conta Isso, para nós. agora inclusive está aberta as inscrições para quem quiser participar com escolas. Então, até sexta-feira, agora, dia 9 de agosto, tem as inscrições para as escolas. É, e acho que é muito potente isso da gente conhecer, porque na verdade acaba que são duas brincadeiras, né? A brincadeira primeira, que é você viver as suas experiências e compartilhar com o outro. O que é que eu quero contar para o outro do meu lugar, da minha natureza. E quando você recebe a caixa de outra pessoa, o que está contando sobre as experiências que essa outra pessoa viveu. Então, é desbravar também o mundo de outra pessoa e é, tem que continuar, né? Acho que são tantas trocas potentes, assim. E o legal é que participam crianças de muitas idades diferentes, assim, de bebês até adolescentes. E todas vivem experiências únicas e muito profundas. As famílias têm muitos relatos desse lugar de também ser uma formação para elas, assim, né? De conhecer lugares que elas não conheciam e que estão perto de casa, de prestar atenção nos tempos da natureza, porque agora a gente faz menos edições para as famílias, mas antes, no começo, a gente fazia uma para cada estação do ano: outono, inverno, primavera e verão. E aí tinha família que participava todas as estações e contavam pra gente o que elas estavam percebendo dessas mudanças ao longo do ano, de viver esse mesmo lugar. E o quanto quando a gente vive esse mesmo lugar, nunca é o mesmo lugar, né? Porque tá tudo em movimento. Então, é uma formação para os adultos também. E a mesma coisa acontece quando a gente faz a experiência para as escolas. É um convite para as crianças brincarem, mas o tanto que isso ajuda na formação das professoras, para elas repensarem a quantidade de tempo que elas estão do lado de dentro, do lado de fora, quais são os materiais que as crianças estão acessando. Enfim, é um convite para gente brincar muito com a natureza e tornar isso visível, assim, né? Palpável e ver o que a gente aprende, o que a gente sente, como é que a gente cresce nessa relação. Muito legal. Eu acho que uma característica bem forte assim do seu trabalho é que você está sempre promovendo convites, né, para as pessoas terem contato com a natureza de diferentes formas. Então, conta para gente, para além da Caixas da Natureza, quais os outros convites que você faz para as famílias, para elas poderem ter contato com a natureza? Eu sei que tem o Caixas da Floresta, não é isso? A Biblioteca da Floresta. Acho que Biblioteca da Floresta, eu sempre fico pensando como, né, a gente pode fazer isso acontecer cada vez mais. É,
E a Biblioteca da Floresta nasce dessa provocação da literatura infantil como também um bom convite para a gente brincar com a natureza. Uhum. Então, quando a gente lê um livro de literatura infantil, será que ele também não está convidando a gente para experimentar o mundo de outra maneira? Será que ele também não está fazendo bons convites para a gente brincar? Então, a Biblioteca da Floresta nasce como uma indicação de livros, né, com frequência. Por um tempo foi um clube de assinatura. E aí a gente segue aí nessas indicações de literatura infantil com convites para brincar, né? Então a gente tem muitos livros incríveis, né, no Brasil e no mundo de literatura infantil que são muito sensíveis e a Biblioteca da Floresta é esse convite de como é que a gente conecta literatura e natureza. E para além disso, a gente também tem alguns convites de passeios com as famílias, né? Vou até compartilhar aqui a minha tela que tem algumas fotos Ótimo. das crianças brincando. E acho que é legal isso também, porque esses passeios a gente faz tanto em parques públicos, essas imagens são todas em parques públicos da cidade de São Paulo, mas enfim, onde chama a gente consegue organizar e faz. Onde a gente se encontra com as famílias para viver um momento que eu falo que é a menor trilha do mundo no maior tempo possível, onde a gente vai caminhando no tempo das crianças e vivendo as brincadeiras que tem que acontecer ali naquele momento. Então a gente faz uma caminhada de 100 metros em 1 hora. Que é também essa brincadeira que está registrado no filme O Começo da Vida 2, né? Que tem lá essa parte no documentário. E também tem essa versão dessa brincadeira em percursos urbanos. E a gente já viveu tantas boas experiências caminhando pelo bairro com as crianças, né? Porque enquanto a gente tá nesse lugar de selva de pedras, tudo cinza, muitas vezes a gente tem que fazer um esforço grande para se conectar com a natureza. E quando a gente tem um convite para fazer essa caminhada num espaço urbano, cimentado, para olhar para a natureza que está pulsando nesse lugar, parece que a natureza aparece para a gente. Então a gente já teve muitos bons encontros com formigas, com insetos, com pessoas que tentam preservar ao máximo assim o verde e o colorido da natureza no seu entorno, que foi o caso aqui dessa garagem que era muito incrível, assim, a gente conseguiu encontrar uma infinidade de cores Massa. nesses bloquinhos que esse senhor cultivava, assim. E essa é uma casa que fica no Grajaú, que é extremo sul de São Paulo, num lugar que quando eu estava chegando para fazer o passeio, a pessoa que estava organizando me ligou e falou: Ana Carol, não vai dar para fazer o passeio, porque aqui não tem natureza. Eu falei: calma, vai dar para fazer. E aí a gente encontrou muitas coisas, a gente encontrou muitos insetos, muitas cores. A gente descobriu musgo nas calçadas, nos bueiros, e foi muito especial. As crianças queriam repetir o passeio o tempo todo. E, bom, esses encontros também são uma maneira da gente ir conversando com as famílias, né? De fazendo essas experiências acontecerem com as famílias e a gente conversando com os adultos. Pô, a gente vai para o parque, a gente não necessariamente precisa ir para o playground, né? Que outros espaços para brincar existem ali entre as árvores, nos declives, nas trilhas, com as sementes, desenhando no chão, enfim, existe muita possibilidade. Eu Bom, acho que você traz essa desmistificação, né? Que é o que a gente fala, assim, que as pessoas tendem a achar, nossa, onde eu moro não tem natureza, não tem um parque, mas não, a gente precisa se conectar com a natureza que é possível, e muitas vezes uma caixa, uma simples árvore já é um universo inteiro, né, para criança, quando a gente pensa assim,
nas nossas memórias de infância, é sempre a árvore da esquina da casa da minha avó, né? Assim, como ambientes pequenos já fazem a vez, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho super importante, assim, eu acho que o convite que você faz é muito assim, vamos nos conectar com a natureza que é possível, né, no dia a dia da criança, e também vamos lapidar o nosso olhar, né? Como que neste passeio, neste caminho, qual é a natureza que a gente encontra? Basta essa lapidação do olhar, não necessariamente a transformação do ambiente. Isso, quando se fala de conexão com a natureza das famílias em ambientes urbanos, é essencial, né, Ana Carol? Eu acho que o Ser Criança, o Ser Criança é Natural faz isso com muita maestria, né, nesse sentido. Sim. E bom, e aí eu fico pensando sempre, né? Como é que eu posso falar mais e mais com as famílias e com as escolas? Porque quando eu convido para um passeio, por exemplo, quem vem para o passeio normalmente é quem já tem alguma relação com a natureza ou já está pensando nisso, né? Mas tem gente que chega no meu conteúdo nas redes sociais por milhares de vias possíveis. E como é que eu acolho essas pessoas e conto para ela o que é possível fazer em casa com as crianças, na escola, né? E, enfim, com as crianças que a gente tem ao nosso redor. Então, eu também fico pensando em como criar recursos para que os adultos criem boas experiências com as crianças, né? Então, outros recursos que eu tenho criado, né? No meu YouTube. Eu tenho, por exemplo, uma playlist de vídeos só com brincadeiras com a natureza, que são convites para brincar. Então, o que que a gente pode fazer estando em casa, estando num parque, mas são só convites para brincar com a natureza. Além disso, também no YouTube tem uma série de outros registros de conversas, de partilha de práticas com a natureza, de professoras do Brasil inteiro. Então, é um ótimo lugar para a gente encontrar nutrir o nosso repertório para a gente pensar em boas experiências para as crianças. No Spotify também tem uma playlist que chama Ser Criança Natural, com músicas para as crianças que todas partem dessa relação com a natureza. Então, quando a gente também pensa, é isso, né? Tem os livros, tem as músicas. Então, ali nessa playlist tem uma curadoria muito especial. E eu sempre vou atualizando, porque como as pessoas sabem que eu tenho essa playlist, vão me indicando canções e eu vou incluindo. No site, no sercriançanatural.com/extras, tem uma série de recursos para download. E uma delas é o Brincar com e na Natureza, que é um guia para começar e aprofundar a relação entre criança e natureza, onde a gente dá algumas dicas de se você não sabe por onde começar. Tem um capítulo ali que é só o que é que eu faço agora, como é que eu me organizo, eu preciso ir longe, eu posso ir perto, quais são os lugares onde eu posso estar. E se eu já faço isso acontecer, como é que eu posso ir avançando? Então, a gente vai falar também um pouco das relações com os espaços públicos, a gente vai falar também um pouco sobre brincadeira de risco, que são questões que são bem importantes quando a gente fala da relação entre criança e natureza, né? E no site também dá para baixar as cartas. Essas aqui são as cartas que eu falei que eu criei durante a pandemia, que são um recurso que continua válido. Não, a gente extrapolou já as janelas, mas as experiências também continuam valendo para a gente brincar por aí. Tem um monte de família que me contou que imprimiu essas cartas e guarda na bolsa. Então, enquanto está em fila, por exemplo, com as crianças, para não ficar, que as crianças já vão querer a tela. Não, então, peraí, vamos lá, qual a carta a gente vai puxar? Então, qual a cor do céu? Então, a gente começa a pesquisar qual a direção do vento, enfim, são essas boas perguntas. E tem esse recurso aqui do lado, que é o Naturário, que é um calendário, que o convite dele, ao invés de anotar os seus compromissos e as suas tarefas, o convite é você anotar diariamente
o que te encanta com a natureza? O que é que você viveu com a natureza e te encantou? E aí também, a pedido de quem usa, eu vou reorganizando o naturário todo ano. Então, tem as marcações das luas, das fases da lua, tem os inícios das estações. E aqui no final tem um espaço para você fazer aquele balanço no final do mês e pensar de tudo que você viveu, o que é que mais te marcou. E aqui na lateral também tem alguns convites para brincar durante um mês, que brincadeiras que podem inspirar aí ao longo do ano, né? Que vão dialogando com a playlist do YouTube. Enfim, a minha cabeça vai tendo um monte de ideias, Legal. sempre Então, pensando como as famílias e as crianças podem estar brincando cada vez mais do lado de fora. sim, não, é muito bacana, Ana Carol, assim, é muita criatividade e, assim, sempre dando estratégias, né, alternativas distintas, acho muito bacana, assim, porque realmente tenta, assim, pescar a família de qualquer maneira, né, eu acho muito legal. A audiência, a gente abre aqui para perguntas, né, e aí tem duas perguntas aqui que eu queria fazer para você, duas foram feitas pela Jéssica. A primeira é o seguinte: é, ela está perguntando assim, Ana, pela sua experiência, os professores já conhecem os múltiplos benefícios da natureza para o desenvolvimento e saúde das crianças, ou ainda é algo que deve ser trabalhado para que possamos trazer mais natureza para as escolas? Essa é a primeira pergunta. É muito necessário a gente trabalhar isso, porque pode ser que a gente pense que sim, que já sabem, mas quanto mais eu vou viajando pelo Brasil e vou conhecendo muitos lugares, eu sei o quanto é necessário a gente falar sobre o assunto e a gente aprofundar esse assunto, né? Porque quando eu e a Rita começamos o Ser Criança Natural, para a gente era muito óbvio falar sobre brincar com a natureza, que o brincar com a natureza ia garantir que as crianças estivessem ao ar livre e na natureza. Mas o que a gente viu acontecer para muitas pessoas, para muitas professoras, foi trocar materiais que eram de plástico por materiais orgânicos, mas continuar do lado de dentro. Isso também é válido, né? A gente sabe o quanto é importante a gente diminuir o acesso ao plástico para as crianças e o quanto os materiais orgânicos enriquecem as pesquisas, enriquecem o repertório sensorial das crianças. Porém, não substitui o estar do lado de fora, não substitui o estar na natureza ao ar livre. E nessa condição, ao ar livre, na natureza, tem algumas características que garantem situações que só acontecem ali, né? E que são fundamentais para o nosso desenvolvimento integral. Então, é muito importante a gente falar muito sobre o assunto, a gente divulgar os benefícios dessa relação da criança com a natureza, da nossa relação com a natureza. Eu acho que promover a relação dos adultos com a natureza também é um caminho muito potente para eles perceberem no próprio corpo o porquê é importante promover nas crianças. E eu acredito que quando a gente sabe dessas relações, da importância dessa relação entre criança e natureza, pelo menos é o caminho que eu segui, pensando na minha prática, quando eu entendo que a relação entre criança e natureza é essencial para o desenvolvimento integral das crianças, isso é inegociável, né? Então eu vou partir da premissa de que ela tem que acontecer. Então eu preciso divulgar cada vez mais para muitos professores entenderem essa necessidade, essa urgência, né, para que isso seja inegociável na prática de todos os professores e que a gente consiga ocupar cada vez mais os espaços externos, que a gente consiga dialogar cada vez mais com os nossos territórios. Então é urgente, emergencial esse tema. Aí a Jéssica pergunta também, Ana Carol, assim, para além dos professores, né, como você
compartilhou, qual que é a forma mais efetiva para abordar e sensibilizar os pais sobre a importância dessa relação com a natureza? Se você tem alguma dica nesse sentido também. Bom, eu criando muito. Acho que é sensibilizando no sentido do convite para brincadeira, eu acho que já é um caminho importante, porque a gente vai dando repertório para eles entenderem como são feitas as boas escolhas. Quando eu convido as crianças para brincar, no meu trabalho, eu quero que elas nunca venham sozinhas, eu quero que elas venham acompanhadas de um adulto. Porque é nesse movimento que eu vou falar pro adulto: olha, você reparou como ela tá brincando? Olha só o que a gente está fazendo aqui. Olha só como é brincar com essa folha que a gente encontrou no chão. Então, enquanto a gente está provocando uma experiência para a criança, eu tô o tempo inteiro criando diálogos com os adultos que estão junto, para que eles entendam que aquilo pode ir para além do momento em que ele está comigo, né? E eu acho que sempre quando a gente vai fazendo criando esses recursos, eu percebo que tem muita aceitação das famílias, que as famílias procuram muito, cada vez mais, né? O que fazer com as crianças, brincadeiras para as crianças. Então, fazer esses convites para brincar nas redes sociais, eu acho que eu gosto muito de pensar que eu estou usando as telas para que muitas crianças possam não usá-las. Né? Então, meu caminho de usar as redes sociais e me comunicar pelas redes sociais é justamente porque eu estou me comunicando com os adultos, para que quando eles estejam com as crianças, eles não estejam com as telas, né? E eu acho que as escolas também têm um papel importante na formação com as famílias, né? Porque quando a gente recebe uma família, uma matrícula de uma criança, a gente recebe a matrícula da família. Então, como é que a gente também está contando para essas famílias como que é importante e como que a gente também está dando recursos para elas brincarem com a natureza, né? Então, essas cartas, por exemplo, de brincadeiras com a natureza, no Ser Criança Natural, toda segunda-feira eu também coloco lá no Instagram do Ser Criança Natural um convite para brincar com a natureza. E aí, um dia eu cheguei numa escola e elas imprimiam essa carta e colocavam toda segunda-feira na porta da escola esse convite, e o porteiro falava para as famílias na hora que elas iam buscar, por exemplo, essa semana é para reparar no pôr do sol. Vocês estão reparando no pôr do sol? Olha, tem um lugar bom para ver o pôr do sol aqui na cidade, no tal lugar. Vocês já foram lá? Então, como é que a gente cria toda uma articulação da comunidade escolar para que isso aconteça, né? Então, acho que tem muitos caminhos, muitas possibilidades para fazer isso acontecer. Sim. Não, super verdade. Até no início você tinha até mencionado, né, da questão cultural, e às vezes os pais são peças muito fundamentais para permitir que essa relação da criança com a natureza se desenvolva dentro da escola, porque às vezes a escola tem a intenção, né, assim, a linha pedagógica da escola é priorizar a relação da criança com a natureza, mas às vezes os pais se afligem, né, por uma cultura de aversão ao risco, ou por uma questão de que sei lá, a criança pode sujar, que é até um termo que você fala que eu acho muito legal, não, a criança não vai sujar, é uma marca da natureza, né? Ela foi Exatamente. carimbada pela natureza, é muito legal. Mas eu acho que tem duas formas também de conectar. Acho que a primeira é um ponto em comum que a gente tem, eu acho que a questão de você ler o livro do Richard Louv, né, que é A Última Criança na Natureza, no Brasil, né, no inglês Last Shower in the Woods, é uma forma muito poderosa, assim, de associação e de conscientização, assim, quantas pessoas não foram realmente impactadas por esse livro. Acho que todo o trabalho do Alana também começou muito a partir da leitura desse livro. E foi o Richard que escreveu esse último livro, né, Vitamin N, que é exatamente o nome desse webinar. Então, como o livro foi importante, né, na tua trajetória profissional e foi muito importante na minha também, inclusive inspirou essa iniciativa dentro do Alana, né? E eu acho que uma outra coisa também é a gente acessar as nossas memórias também, né, Ana Carol? Nós ainda hoje somos adultos que temos ainda, né, memórias muito fortes de brincar na natureza
criança. Então, com os pais, talvez esse convite de acessar as suas memórias pode ser uma forma também de reconexão com a natureza, entender o quanto isso é importante. E como você diz, né, você trouxe aqui muitas vezes a importância que o adulto tem nesta conexão da criança com a natureza, porque ele faz os convites, né? Ele pode também aguçar o olhar, ele pode, né, assim, as decisões que ele vai escolhendo no decorrer do dia a dia dessa criança pode expor lá mais ou menos contato com a natureza, né? Então, eu acho que essas são duas formas também, né, da gente poder sensibilizar. Eu acho que a gente está chegando aqui no final. A gente tem mais 4 minutinhos aqui. Não vejo mais nenhuma pergunta aqui no chat. Acho que eu posso então te perguntar se você tem alguma consideração final né, para compartilhar com a gente. E eu gostaria de convidar as pessoas, até coloquei o link ali no site, o filme que o Alana produziu junto com a Maria Farinha, que é a última da Beginning of Life Outside, que a Ana Carol está no filme. E é exatamente sobre essa conexão da criança com a natureza. Acho que as pessoas vão gostar. Então, com você, Ana Carol, para a gente poder encerrar. Bom, eu acho que uma consideração importante, eu acho que o que uniu a gente aqui hoje é esse convite também da Children Nature Network do Vitamin N Challenge, né? Que acho que é um convite importantíssimo para as famílias e para as escolas de como é que a gente pode ter natureza todos os dias. Que também é um convite que eu faço ali no Naturário, né? De se conectar com a natureza todos os dias. E eu acho que isso é tão fundamental porque é assim que a gente vai tornando isso um hábito e não um evento, né? E conexão com a natureza, a relação com a natureza tem que ser no todo dia, tem que ser na frequência, por, por, por mais simples que seja, né? Cuidando dos vasos que a gente tem em casa, abrindo a janela e respirando, dando uma caminhada pelo bairro. Relação com a natureza, a gente tem que começar a encontrar esse lugar no todo dia, porque senão vira evento, e quanto mais evento, ele fica naquele lugar do distanciamento, de que a gente precisa organizar e que precisa ir para um lugar específico para que isso aconteça. Então, principalmente nas grandes cidades, acho que esse convite do Vitamin N Challenge é muito potente e muito especial. E o que eu desejo, né? Acho que nós desejamos, como pessoas que estamos aqui nesse movimento de fazer a relação entre criança e natureza acontecer, é que os adultos que estejam ouvindo essa conversa vão para fora com as crianças, né? Encontrem esses lugares onde a gente possa brincar, seja 15 minutos para começar e a gente vai crescendo esses tempos, mas o mais importante é a gente começar, é ir para fora e a gente brincar muito com a natureza. Quero agradecer muito, Laís. Foi muito gostoso conversar com você aqui. Eu adorei esse nosso encontro. Quero agradecer a Christy também, a Devin e a AJ, que estão aí nos backstages. E acho que é sempre importante a gente estar nesse movimento, nessas conversas, né? Muito obrigada, uma alegria estar aqui. Thank you so much, Anna and Lais, for sharing your time and talents today and every day and everything that you do to connect children to nature. For our attendees, recording will be sent to all registered participants in about 2 weeks. It will also be available on our website at that time. The Vitamin N Challenge is going on now through September 15th. We encourage you to set a goal and get outside. You can learn more on our website via the link we just dropped in the chat. It's childrenandnature.org/resources/vitamin N. Thank you for attending, and we're wishing you all a great nature-filled week. Okay, thank you.